Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo nosso MBA Gestão de Marketing Estratégico da USP. Eu sou Janaína Giraldi, eu sou uma das coordenadoras do MBA, sou professora da USP e hoje eu vou receber com muito prazer o Matheus Manfrim. O Matheus ele tem uma experiência muito interessante na área de atendimento a cliente em várias empresas no Brasil e também na Alemanha, no período que ele morou no país. Então, eu vou pedir para o Matheus fazer uma apresentação de alguns dos conceitos e dicas importantes. E vocês, quando tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui para o nosso chat que eu vou respondendo ou eu deixo para o final, conforme a gente estiver recebendo essas perguntas. Então, muito obrigada, Matheus, pela sua presença e vamos começar. Gente, eu gostaria de agradecer, professora, primeiramente pelo convite, o pessoal da Fundace. E hoje a gente vai dar uma pincelada sobre um dos temas muito importantes dentro do marketing estratégico, que é o atendimento ao cliente. Então aqui eu vou começar pela agenda. Eu quero deixar bem claro para vocês a importância e o papel de um bom atendimento, como que isso pode realçar o nosso produto, a nossa empresa, a nossa marca, vai ser o nosso primeiro tópico. Em segundo, os riscos, que eu acho muito importante, de que quando isso não é feito de maneira adequada. O que pode acontecer? Quem é o meu cliente? Por que essas perguntas? Para a gente entender como planejar estrategicamente o nosso atendimento. Então, é importante quem é meu cliente, como é esse meu atendimento e quais os pontos de contato que eu tenho com esse cliente dentro da relação de consumo e entre a relação empresa-cliente. E no final, um checklist, que eu vou apresentar mais dicas, tentar relacionar com tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, então vamos começar a importância do atendimento. Primeiro, gente, na decisão de compra. A gente sabe que muitas vezes o cliente chega até a gente, até o nosso produto, e ainda meio indeciso. Ele chega com uma necessidade ou com um desejo, e muitas vezes cabe àquela pessoa que está ali, que vai colocar ele em contato com o produto ou o serviço, ajudá-lo a decidir. Então, nesse caso, o atendimento pode ser um fator crucial. Outro ponto importante, a percepção do consumidor. Tanto a percepção quanto ao meu serviço, produto, marca, a minha empresa. Essa percepção ela pode estar bem construída e aí se eu tiver um mau atendimento, isso pode denegrir toda essa percepção, essa imagem que o cliente tinha da gente. E o contrário também, se eu apresentar um bom atendimento que diferencie essa situação de compra, isso pode modificar toda a percepção do meu cliente. O terceiro ponto é a satisfação e a expectativa. Eu coloquei ali junto porque esses dois conceitos, eles meio que estão interligados. A expectativa é o que o cliente começa a criar lá quando sabe da necessidade ou do desejo, começa a entrar em contato com alguma comunicação de marketing ou talvez um conselho de um amigo familiar, então ele fica sabendo do nosso produto e conforme for essas ferramentas ou essas percepções que ele vai tendo, ele vai criando uma expectativa. E aí, quando ele chegar no ponto de contato, quando ele chegar na relação com a gente, se eu apresentar o atendimento é uma variável muito importante. Então, se eu tiver um atendimento que não seja satisfatório, que não alcance essa expectativa, eu posso acabar com tudo isso. E a satisfação também. A satisfação já é um conceito que anda por todo o caminho do consumo. Então, desde quando ele foi lá, procurou a informação do produto, comprou o produto, até no pós-compra, deu algum problema, etc., essa satisfação ela ocorre durante todo esse período. Então, é muito importante que o atendimento também seja satisfatório, não só no momento da compra, não só quando ele recebe o produto em casa, mas depois e antes também, não pode ser pontual. Um quarto ponto é o fator diferenciador. Então a gente sabe que o mercado é extremamente competitivo, agressivo, e a gente ter o atendimento como nosso aliado nesse momento é muito importante, porque eu consigo diferenciar o meu produto, eu consigo me diferenciar da minha concorrência, e eu posso criar também o sentimento de lealdade no consumidor. Isso é o mais importante. Se eu conseguir respeitar toda a linha ali de consumo, trazendo satisfação para ele, esse cliente ele vai voltar a se relacionar comigo quando ele precisar. Isso é lealdade. E claro, a qualidade. Então o atendimento ele pode também ter esse fator de aprimorar a qualidade do meu produto, realçar ou do serviço.
E tudo isso, gente, nada mais se transforma na vantagem competitiva da minha empresa, da minha marca, produto, serviço, enfim. E a vantagem competitiva, ter o atendimento como um ativo e vantagem competitiva, é muito importante. Por quê? É uma coisa difícil de se copiar. Os meus concorrentes vão ter dificuldade de copiar ou desempenhar um atendimento como o meu. É uma coisa que é construída lá atrás, né, com toda a cultura da empresa, todos os departamentos, como um todo, a empresa que se relaciona com o cliente. E não ali o atendente, o colaborador, quem está ali no balcão ou no telefone. Por isso que é importante todo esse caminho e essas 6 esferas que eu coloquei para vocês. Matheus, você agora falou sobre vantagem competitiva. E eu acho muito importante eu destacar um aspecto aqui. A empresa ela precisa achar qual é a sua vantagem. E a vantagem, como você já definiu bem, ela é aquele diferencial que você consegue ter, que vai ser extremamente valorizado pelo cliente. Então, não adianta ser diferente em algo que não vai fazer diferença para o cliente na hora dele escolher qual vai ser o provedor, né? A empresa que ele escolheu. Então, tem que ser altamente valorizado pelo cliente. Tem que ser de difícil cópia, não impossível de copiar, porque é muito difícil hoje em dia, né, a gente manter essa vantagem por anos, né, mas que leve algum tempo para os concorrentes copiarem e que isso se mantenha, então, no longo prazo. E o atendimento, ele tem essas características, né? Você ter um bom serviço de atendimento, ele realmente vai ser um fator diferenciador e de difícil cópia. Um outro fator interessante, que vou citar aqui, mas a gente deixa isso para um outro webinar, é a gestão da marca, né? Porque a marca também é um fator de importante diferenciação e que gera vantagem competitiva. Exatamente, professora. E aí, a gente tem os riscos. Junto com tudo isso, claro, um ótimo atendimento a gente já viu as importâncias, mas também eu tenho o risco de colocar em prática um atendimento não tão satisfatório. Eu vou colocar todos os slides aqui para vocês, dando uma lida. Então eu começo ali, eu coloquei 3 exemplos. Por exemplo, um excesso no atendimento. Então solicita informação demais, aquele cadastro longo, ou aquela força na intimidade, contato corporal. Muitas vezes o cliente ou o público não gosta desse tipo de coisa. Isso pode criar uma certa barreira entre entre minha empresa e o cliente. Um outro ponto, isso eu estava falando com vocês ali no momento da satisfação, o nível de qualidade é alto. Poxa, eu tenho um bom atendimento, mas esse atendimento ele é pontual. Ele só é bom na loja, ou ele só é bom no telefone, ou hoje em dia nas mídias sociais. E os restantes dos outros pontos? E os clientes que chegam por outros meios? Então isso também é um risco de eu ter clientes com percepções totalmente diferentes da minha empresa por conta dessas diferenças de nível. Outro exemplo que eu coloquei, afastar o cliente, alguma situação que gera irritação, que gera estresse, que se prolonga, desgaste emocional, psicológico, isso pode ser um problema gigantesco para nós como empresa. Esses são alguns dos exemplos de como o mau atendimento pode piorar e agravar a relação, uma relação já construída ruim entre o cliente e a empresa. E isso, hoje em dia, é muito amplificado. Eu coloquei esses exemplos, mas o que a gente tem que prestar atenção é na comunicação entre os consumidores. Até um tempo atrás, e já era um fator muito crítico, mas essa comunicação era um pouco mais lenta, era offline, então era boca a boca, indicação, etc. Hoje em dia, isso se espalhou de uma forma exponencial. Então a gente tem... Você passa na frente de qualquer loja, de qualquer localidade, o Google já te manda no celular. Como que você avalia essa localidade? Como que foi sua experiência nessa loja? Facebook, sites especializados, Reclame Aqui. A gente tem uma infinidade de marketplace hoje que coloca a gente, cliente, em contato com o fornecedor, o intermediário. Nesses sites já tem um monte de comentários, de avaliações, então temos que tomar cuidado com esses e outros exemplos que a gente tem por aí, para que isso não extrapole. Matheus, desculpa interromper, Imagina, mas você falou uma coisa agora que eu acho que já é uma dica interessante para passar para os alunos, né, para quem está assistindo o webinar. Uma tarefa fundamental é fazer um mapeamento de todos os pontos de contato. Porque uma pessoa que tem uma loja pode achar que o único contato é a loja, mas tem que se pensar de que formas o cliente vai ter algum contato conosco, seja o site, telefone, loja,
contato com outros clientes via mídias sociais. Então, fazer esse mapeamento, conseguir localizar em que pontos pode haver falhas, é o primeiro passo. Sim, sim, é muito importante. E aí, o que eu queria concluir nesse slide aqui é a questão... Bom, se eu tiver um relacionamento bom com o meu cliente ou tiver solucionado o problema dele e esse cliente tiver a expectativa superada, ele vira o nosso advogado, ele joga do nosso lado. Porque aí ele às vezes nem ouviu sobre o produto, ele está ouvindo sobre a categoria do produto, um comentário, ele vai dar o depoimento dele. Não, compre da empresa X porque, olha, resolveu o meu problema. Se você for buscar esse produto, vá lá. E o contrário também. Né? A gente tem os clientes difamadores, que aí vão ouvir a categoria ou algum assunto relacionado ao seu produto, à sua empresa, e já vão contar uma experiência ruim e isso eles passam a ser agentes muito influenciadores na nossa relação com o nosso público. E aí a gente entra nessa parte, como que a gente alcança esses benefícios e essa importância evitando esses riscos? Então o primeiro ponto lá da agenda era conhecer o nosso público. E aí é lógico, quem é meu cliente, o que ele procura, o que ele gosta, isso é muito importante para a gente segmentar, quais partes do mercado a gente vai focar, isso é muito importante. Né? Então, o meu cliente é um homem de 30 anos, tem tal renda, mora em tal lugar, enfim, você pode segmentar da maneira que você quiser. Mas o que eu quero dizer aqui é, o cliente não busca só produto. A gente, como empresa, está vendendo produto. Ele está buscando um valor. E isso a gente vê muito na prática. Por exemplo, ali eu coloquei 2 exemplos. Um plano de convênio. Então, você tem a empresa negociando o plano de convênio com a pessoa, se for uma pessoa física ou pessoa jurídica, negociando com uma outra empresa que vai dar como benefício para os colaboradores e tal. Então, é tudo negociado. Qual exame, quanto custa, quanto de coparticipação, onde vai ser internado, tudo isso. O cliente está atrás disso? O cliente está atrás do quê? Ele quer a saúde. Ele não vai ver se eu estou cobrindo esse ou exame. Ele quer melhorar a saúde dele, ou melhorar uma situação de urgência. Ele está em busca da saúde dele e dos familiares dele. Outro exemplo, somos vendedores aqui, uma empresa de espumante, de bebidas. A gente está vendendo espumante, temos uma adega maravilhosa. O cliente está atrás disso? Não. Ele está atrás do brinde, ele está atrás daquela comemoração, de partilhar aquele momento feliz da vida dele. Então isso é valor. E aí eu coloquei aquele trechinho ali em cima. O que eu quero dizer com isso? Senso de cliente. A gente é muito engraçado, né? A gente está do lado do balcão ali das 8 às 6, a gente esquece. A gente vai focar em produto, meu Deus do céu, é aquele cliente de novo aparecendo e não desenrola essa situação. E é engraçado, porque quando dá 6 horas, normalmente o pessoal ou vai para mercado, ou vai para academia, e aí quer o quê? Quer ser bem tratado. Poxa, agora eu estou aqui na fila do mercado, ninguém me atende, não tem informação, o caixa essa bagunça. Isso, gente, é senso de cliente. Então tragam esse senso de cliente para trás do balcão. Para quando o seu cliente aparecer, você tratá-lo da forma como você queria ser tratado. Então, e a gente nasce e morre cliente, né, professora? A gente é cliente da maternidade lá da parteira e depois da funerária e assim vai. Então, nunca pode perder esse senso. E aí, o que eu coloco a mais para vocês? Então, quais são os valores envolvidos? O que meu cliente prioriza como valor? Tem uma hierarquia? Tem momentos que ele coloca um valor acima do outro? Tem. E isso depende do produto e da situação. Então, por exemplo, usando as situações que a gente já tinha comentado. Então vamos supor, vamos sair daqui do webinar, vamos comemorar, vamos num restaurante. Tem um restaurante que é ótimo. E aí a gente passa um tempão na fila, mas está tudo certo. Vamos lá sentar, está tudo ok. Aí chega na hora da comida, esperamos um tempão. Chega o prato, o que você vê? Um fio de cabelo. Aí você fala, meu Deus do céu. Você vai na cozinha, aquela cozinha imunda, você já não gosta e tudo dá errado. Isso é atendimento. O valor que eu estou buscando como cliente, nesse caso, é higiene. É o mínimo no restaurante você ter higiene. E tem outros valores envolvidos. E aí, então, nesse caso, valor higiene. Vamos supor que aí depois, acabei passando mal, tive uma emergência, uma complicação de saúde. Vou para um hospital. Chego no hospital. Eu vou entrar na cozinha para ver se está tudo limpo? Né? Eu vou entrar no banheiro? Claro, higiene é muito importante, mas o que eu quero no hospital? Que valor eu procuro? Prontidão, atenção. Eu quero ser atendido, eu quero fazer o que eu tenho que fazer aqui, sair bem e ir para minha casa o mais rápido possível. Então, os valores mudam.
né? Se a gente percebe que nesse caso no hospital tem a higiene, mas ela está abaixo da minha urgência. Então o que a gente tem que fazer? Conhecer o nosso público a ponto da gente categorizar esses valores e saber montar uma hierarquia sobre eles. Mateus, eu queria fazer um comentário aí, porque o que você descreveu é exatamente o cerne das atividades de marketing. E o nosso curso, o MBA, é sobre marketing estratégico, que justamente ajuda a definir quem é o público, entender para quem nós vamos oferecer, seja um produto ou um serviço, e qual é a proposta de valor que nós temos que ter para esse público. Porque, como você bem disse, cada grupo de compradores vai ter algo que é mais importante. E a proposta de valor, ela vai ser todo o conjunto de aspectos positivos, que são os benefícios que eles buscam, e também da gente conseguir identificar se há aspectos negativos na nossa oferta. E como que a gente pode mexer, né, trabalhar melhorando os benefícios ou diminuindo os custos, para que a nossa proposta fique melhor, para que na hora de escolher um hospital, um plano de saúde, uma loja, a gente tenha a melhor oferta. Então, esse é o conceito central, né? Existem diversas definições de marketing. No meu entendimento, o entendimento que nós temos aqui, trabalhar com marketing é trabalhar para conseguir entregar essa proposta de valor superior, que vai ser o conjunto de benefícios em comparação aos custos superior à concorrência. Então, como saber quais são os benefícios, quem é a concorrência, o que meu público valoriza em primeiro lugar, esse é o papel do estrategista em marketing, que a gente quer formar no curso. Exatamente, professora. E parece, quando a gente está falando, que é uma coisa fácil. Bom, eles me deram as dicas, vou pegar uma folha de papel, rapidinho eu faço isso. Não é, gente. Não é. A gente precisa de um tempo, a gente precisa de planejamento, estratégia e entender todo o nosso negócio, para quem que ele se destina nessa questão do valor principalmente. E aí, com as ferramentas adequadas, a gente consegue colocar em prática. Um outro ponto que eu queria passar com vocês é a questão do atendimento em si. Bom, vi quem que é meu público, vi qual é o valor dele, a hierarquia, etc. Agora eu vou para o atendimento que eu tenho hoje. Ele vai além da simpatia? Ou é só o moço ou a moça bonita que está ali no balcão, que é cortês, etc. Ele tem que ser mais que isso. E um ponto muito importante, eu acredito também que o webinar, o MBA vai trazer isso com mais profundidade, é a questão de conectar esse atendimento com a minha imagem, com a identidade que eu tenho como marca e loja ou empresa e com o que eu quero alcançar. Isso, gente, fazer esse traçado e colocar isso em prática é um dos grandes desafios que a gente tem em marketing. E aí aqui eu coloquei com mais destaque. Atendimento não fica só no sorriso, na simpatia, não vamos colocar a culpa toda no vendedor, na vendedora, no atendente, colaborador, enfim, tem vários cargos que cuidam disso, mas não é só a responsabilidade deles. Como eu disse, é a empresa, tem até uma parte que fala isso, é a empresa que se relaciona com o cliente, não aquela pessoa, aquele funcionário somente. Não é só uma ação pontual, quando a gente estava vendo a importância, eu falei disso, então não é só no vender. E isso a gente, como cliente, a gente acaba passando por umas situações dessas, que todo mundo já vivenciou isso, que na hora ali, antes de fechar a compra, de pagar, é aquela maravilha, a pessoa testa para você, te ajuda, entrega da maneira que você quiser. Acabou aquilo, nossa, deu um problema aqui, deixa eu ligar, aquele cara foi tão solícito, não acha, é difícil, o contato é complicado, então não pode ser uma ação pontual. Se a gente quer ter um bom atendimento, é lá da busca de informações, desde a hora que eu ligo para saber quanto custa, o que o produto faz, até a pós-venda. Então, voltando com o que a gente já falou aqui, é saber mapear os pontos de contato, sim, desde o momento que busca informação até o pós-venda e toda a parte de manutenção, para que tenha uma consistência. E aí, depois, a gente pode até programar um outro webinar só sobre isso, porque o que tem de assunto para falar de qualidade, sim, no atendimento, que seria um termo mais amplo, né? Mas a gente consegue dividir esse atendimento em vários aspectos, várias facetas. Então, sabendo que tem contato no telefone, na loja, depois no site, a gente consegue dividir isso, sim, em vários aspectos. Então, tem um aspecto, por exemplo, que às vezes passa despercebido, mas como tem que ser, por exemplo, o local onde ele estaciona, o local onde ele vai experimentar alguma roupa. Então, são aspectos que às vezes são visíveis para o cliente e ele às vezes não consegue julgar a qualidade de outra forma,
Por exemplo, você está num consultório médico, será que você consegue julgar se aquela consulta é boa ou ruim? Como é que a gente consegue fazer isso se a gente não tem o conhecimento médico, né, para julgar? Então, a gente transfere a avaliação para outros aspectos. O aspecto, por exemplo, o atendimento que a secretária fez, o estacionamento, se foi fácil ou não, se na hora de agendar a consulta foi rápido, se o telefone tocou 1000 vezes ou não. Então, a nossa impressão de qualidade se transfere para esses outros aspectos, que nós chamamos, né, de tangíveis. E a gente ensina isso também no curso. Sim, gente, é importante a gente colocar aqui que isso que a gente está passando para vocês é só uma pincelada sobre atendimento. É um assunto extenso, pode parecer simples aqui, que dá para aprofundar muito. E aí um outro ponto que eu coloco aqui, então a empresa é que se relaciona com o cliente, não aquele pessoal de cima, só recapitulando. É importante que esse alinhamento, pegando ainda um pouco do que a professora disse, dessa incorporação nos aspectos tangíveis, ou no que a gente consegue ver para avaliar muitas vezes serviços ou atendimento do qual a gente não tem conhecimento. Então, quantas pessoas, voltando ainda no ponto de contato, quantas pessoas eu vou ter ali na loja, né? Vamos supor. Qual o número de colaboradores, o que eles vão fazer, como eles vão tratar as pessoas. Isso, gente, é importante, mas a gente não pode deixar só uma loja lá impecável, maravilhosa. E aí acontece o que a professora falou, a gente liga, a gente entra em contato e é completamente diferente. Então, por isso que é importante ter conhecimento do próprio negócio. Quem eu sou, o que eu tenho como produto, o que esse produto vai saciar ou vai trazer de melhoria para o meu cliente, o que eu posso fazer com ele, qual que é o potencial dele, com quais outros produtos ele pode ser atrelado, ou para quais outras, às vezes, situações ele também é um produto bom. O público, então às vezes a gente conhece o nosso público e aí esse público ou essa pessoa que a gente atende traz pessoas diferentes, traz clientes diferentes. E lembrar sempre, nem todos querem o mesmo atendimento. Por isso que a gente fala aqui deve ser constantemente monitorado. E aí o outro ponto é o que a gente já estava conversando aqui, né, professora? Os canais e os pontos de contato com o cliente. Então, novamente, tenho vários... O que é importante a gente fazer? Mapear, né? Estruturar. Quais os pontos de contato ali padrão, ou mais utilizados pelo meu público? Ok, são esses. Qual vai ser o nível de atendimento nesses pontos? Tenho que ter um atendimento constante, um atendimento consistente. Como que eu vou colocar isso nessa linha, nesses pontos de contato? Então ali eu coloquei alguns exemplos, mas acho que já ficou bem entendido, atendimento na loja física, telefone, etc. E é importante, que eu queria acrescentar o que a professora disse, a gente tem então um mapa, aqui nós temos os pontos de contato, aqui a gente tem o público, como que ele entra em contato, etc. Só que a gente tem que entender que também tem situações específicas e recorrentes em determinados pontos de contato. Então, talvez seria interessante fazer aí essa triangulação. Quem é o público, né? Esse público aqui, nessa situação, entra mais em contato por aqui. E aí, através disso, a gente montar uma estratégia para atender esse cliente. Então, novamente, quem receberá o cliente nesses pontos de contato? De que forma? E isso é diferente, gente. Uma pessoa lá do pós-compra, que teve um problema, que teve um defeito, e ela entra em contato na assistência técnica e por telefone, primeiro, se o telefone tocar muito, ela já vai ficar nervosa. Segundo, vou falar ali com a pessoa. Tem que ser uma pessoa que seja paciente, que consiga se comunicar com outros departamentos para ter a autonomia de resolver o problema daquele cliente. Então, são várias variáveis. Então, é importante a gente fazer esse mapa, estabelecer o nível de atendimento que será prestado e também não esquecer, novamente, a nossa imagem, os nossos pontos que a gente quer passar para o cliente e basear tudo isso no nível de qualidade que a gente quer desempenhar. Aqui, eu coloquei para a gente, no atendimento, esses pontos, a professora deu o exemplo de serviços, então os pontos tangíveis e intangíveis, que a gente consegue passar a qualidade para o cliente, para que ele perceba. Em atendimento, a gente tem os pontos silenciosos e relacionais. Então, os relacionais são todos aqueles pontos
em que eu realmente tenho relação com o cliente, contato. Eu falo com ele de alguma forma, seja qualquer que for essa comunicação. E os silenciosos é isso que a professora estava comentando com a gente. Então são pontos tangíveis. Cheguei num consultório, nossa, consultório bem apresentado, né? Fui bem atendido, fui levado ali à sala do médico, me recebeu bem, muito confortável. Isso são pontos silenciosos. Isso eu vou avaliar e isso vai ser trabalhado na percepção que eu tenho daquela clínica, por exemplo. Ou quando isso não bate. Estamos ali num lugar maravilhoso e eu vou no estacionamento. O estacionamento é aquele caos, né? O estacionamento longe, o estacionamento todo quebrado. E isso é atendimento. Não é porque atravessou a rua que não está no atendimento daquela empresa. E aí a gente tem um modelo em marketing que chama determinantes de qualidade em serviços. Eu coloquei aqui, gente, para exemplificar para vocês. Esse é um modelo, se a gente for ver, parece meio complicado, cheio de seta, de caixa de texto, e gap 1, gap 2, gap 3. Não vou usar nunca. Se a gente for ver, por que a gente, como empresa, a gente vai ficar quebrando a cabeça para saber onde o nosso serviço está sendo ruim, onde o atendimento está sendo ruim, se a gente tem um modelo que pessoas testaram, e eu tenho 95% de chance de que os problemas que eu estou sofrendo estão nesses gaps que estão ali. Então, por que não usar o modelo como ferramenta, que parece teórico, um bicho de 7 cabeças, como ferramenta para melhorar o meu dia a dia, a minha experiência, a experiência do meu cliente? E isso é o que a gente quer também trazer para vocês, ferramentas para melhorar o dia a dia de vocês como empresa e também para alcançar os objetivos de vocês. Isso até me faz lembrar aqui de uma expressão, né, que a gente gosta de falar, que é nada é tão prático como uma boa teoria. Porque, como você falou, uma teoria que já foi verificada, testada, aplicada, estudada em diversos contextos, ela se mostra muito prática, porque ela ajuda a resolver. Então, esses aí você já apresentou 2 dos modelos de qualidade em serviços, que estão diretamente relacionados com a qualidade do atendimento, né? E a gente, com eles, consegue ajudar a fazer o mapeamento de onde estão os nossos erros e até os acertos, para conseguir manter os acertos e resolver os erros. Então, pegando esse exemplo aí dos gaps, né, que são as diferenças entre o que a gente acha que está fazendo e o que a gente realmente faz, né? Será que os clientes entenderam qual é a nossa proposta? Essa já é uma lacuna, uma diferença. Então, talvez não ficou claro para eles qual é o meu diferencial. Ou a expectativa que eu gerei neles com uma propaganda, por exemplo, dizendo, você será atendido imediatamente. Então, você já colocou uma expectativa, né? E o que é o imediatamente? Aí tem a outra lacuna. Ele entendeu pelo padrão dele. Para ele, imediatamente, é não esperar 1 segundo, né? E para a gente, 10 minutos, considerando o padrão do mercado, seria o imediatamente. Então, conseguir ter todo o entendimento dos possíveis erros, né, de compreensão seria fundamental, e esse é um dos modelos que ajudam a fazer isso. Então, a gente trabalha com esse modelo, faz pesquisa com esse modelo e faz pesquisa também para empresas, né, consultoria com esses modelos. Exatamente. Então, esses pontos, só para finalizar ali, esses pontos silenciosos e relacionais juntos é o que fazem o meu atendimento percebido. Então, não é só o contato ali com o cliente ou como eu recebo ele, etc. Não, eu tenho os pontos intangíveis ou silenciosos também, tenho que tomar cuidado com eles. Vamos para o próximo. Aqui eu coloquei para vocês um checklist. Então, mais que um resumo do que a gente falou aqui hoje, o que eu queria salientar? Como a gente enaltece os nossas vantagens ali, o que a gente tem de bom do nosso atendimento e como a gente diminui o que a gente está fazendo errado. Então, vamos para o primeiro quadrante ali. Então, primeiro, como a gente discutiu bastante, conhecer o meu cliente. Como que eu faço isso? Pesquisa com o consumidor. Ah, não tenho dinheiro, não tenho orçamento. Vá falar com o seu cliente, vai para a fila, fique ali ou tente passar por um atendimento na sua empresa. Será que você ia gostar do atendimento que está sendo dado a você? Né? Então, converse com esses consumidores, procure saber. Fale com os seus colaboradores, eles são as pessoas mais indicadas que estão ali no dia a dia em contato com o seu público.
Então, não só esse contato é importante, mas também você está conseguindo ter autonomia para resolver o problema do cliente? Né? Você consegue direcioná-lo? Como que você passa muita atenção? Como que está sendo? É isso que a gente precisa fazer para entender como se passa o nível de qualidade, o nível de atendimento, desculpa, nas nossas atividades. Outra coisa, por que não se espelhar no seu concorrente? A gente sabe que tem empresas e marcas que fazem um atendimento assim, com muita qualidade. Então, por que não ver o que essa empresa está fazendo? O que esse concorrente faz que eu não faço? Como que eu posso me espelhar nele? Isso. E é até interessante, Matheus, que às vezes esses bons exemplos vão vir não só do concorrente que está ali, né, com você naquele setor, mas de talvez uma empresa de um setor que não concorre com você, mas que consegue fazer um atendimento bom ou em qualquer outro aspecto, né, que seja importante para a empresa. Por exemplo, consegue trabalhar bem uma comunicação digital, consegue trabalhar bem algum planejamento de carreira dos funcionários, né? Então, esses benchmarkings, né, esses exemplos bons que a gente pode aprender, né, com eles podem vir de outros setores. Sim. Então, tem que ter assim, uma mente bastante aberta, acompanhar notícias, né, ficar atento a essas empresas que são exemplos, né, que às vezes esses exemplos podem ser bem incorporados, né? E até uma das formas da gente ver isso é assim, atuando como cliente dos outros e clientes da nossa própria empresa. Então, se eu fosse, por exemplo, se eu tenho um restaurante, eu quero ver como vai ser um dia eu ser atendido por esse restaurante, né? Talvez se né, descobrirem que eu sou a dona, vão tratar diferente. Então, eu peço para uma outra pessoa ir, né, e fazer o relato. Então, esse é um tipo de pesquisa que a gente chama de cliente oculto, que é como se fosse um cliente, mas ele vai lá para pegar todas as impressões, né, desses pontos de contato e considerando aquelas variáveis, né, que nós dissemos que seriam as mais importantes, os benefícios principais, então a cozinha do restaurante ou, enfim, né, outros aspectos que o cliente vai olhar. Então, assim, a gente tem que ficar com um olhar atento, não só no concorrente, mas também, né, em outros setores, que de lá podem vir ideias muito interessantes. E outra coisa, professora, concorrentes, outros setores, e por que não na cadeia em que eu estou inserido? Então, às vezes, nem olhar para frente ou para o lado para o concorrente, mas, poxa, meu fornecedor, ele me fornece tão bem, né? Eu prefiro trabalhar com ele, o outro faz um preço melhor, mas ele não me deixa na mão. Poxa, por que eu tenho essa impressão dele? E como que eu posso ter essa impressão, também dar essa impressão para o meu cliente? Né? Fazer com que ele se sinta assim como eu me sinto com o meu fornecedor. Então, talvez também olhar para trás para os nossos fornecedores. O próximo quadrante eu quis colocar a questão do nível de atendimento. Então, qual vai ser meu nível de atendimento, em quais pontos, constante. É claro que em alguns momentos, dependendo do que a empresa faz ou qual ponto de contato é o mais acessado, em que situação, a gente vai ter que priorizar alguns canais, Claro, gente, ninguém tem recursos assim ilimitados para fazer tudo da melhor forma. Então, estudar isso, mapear, bolar a estratégia e dividir de maneira adequada o seu nível de atendimento ali. O próximo depois de tudo isso, gente, depois que tudo isso veio lá de trás, a gente tem um trabalho todo na empresa inteira, é aí que eu vou treinar o meu colaborador que vai realmente fazer aquela relação com o consumidor. É aí que o treinamento entra. Muitas empresas acham que só o treinamento vai resolver. E aí coloca curso daqui, curso de lá, manda o colaborador para outra cidade, para outra empresa. E não é isso. Isso é a ponta do iceberg. Se a gente não tiver tudo atrás alinhado e bem amarrado, esse coitado desse funcionário ele não vai conseguir segurar tudo. Então, porque aí é uma coisa interessante, né? Você manda fazer curso, manda fazer treinamento, mas se você não tem o entendimento do, primeiro, o que o seu público valoriza, depois, se você consegue entregar ou não o que ele valoriza, terceiro, se o concorrente faz aquilo tão bem quanto você, então não é um diferencial. Então tem que ter esse conhecimento, que é um conhecimento mais estratégico, antes de partir para o operacional, que é o treinamento. Né? Então eu preciso de treinamento nessas funções, porque eu já sei que elas são fundamentais para formar a minha impressão de valor mais relevante do que a da concorrência. Né?
Então, são questões assim que precedem, que precisam ser trabalhadas antes. Exato. E aí, um último tópico para a gente prestar atenção é o monitoramento. Então, ok, assisti lá um webinar, me interessei, fiz o curso, tracei tudo aquilo ali na parte de atendimento, de marketing estratégico, bolei, implementei, tá tudo legal, tudo certo. Vou ficar tranquilo. Não. Por quê? Porque o nosso cliente muda, ele muda, as pessoas mudam, as tendências mudam, os produtos mudam, o concorrente muda, a forma de se relacionar com as pessoas muda. Então eu preciso estar sempre de olho, monitorando tudo isso que a gente falou, por isso que é um trabalho extenso e contínuo, monitorando tudo isso que a gente conversou aqui hoje e fazendo as modificações, fazendo as mudanças, as alterações. Porque se a gente implementar uma coisa e ficar engessado nisso, a gente não vai ter sucesso. Vão haver mudanças e a gente não vai acompanhar. Pessoal, agora a gente vai abrir para dúvidas, então as dúvidas que vocês mandaram, tem vontade de perguntar não só ao conteúdo de hoje, ao atendimento, ao cliente, mas também ao curso ou ao marketing estratégico, fiquem à vontade, eu e a professora Janaína estaremos aqui para conversar com vocês. Isso. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a apresentação do Matheus e eu queria fazer uma pergunta para você, com a sua experiência nas empresas, se você nota alguma diferença no atendimento das empresas lá na Europa e das empresas aqui no Brasil, assim, uma diferença talvez até cultural do que se espera, né? No começo da sua apresentação, você disse desse excesso de atendimento. Eu fico aqui pensando, né? Se uma empresa dessas da Alemanha que você trabalhou viesse para o Brasil, talvez tivessem que ser treinados nisso, em como ser mais próximos. E o contrário também, uma empresa brasileira trabalhando em alguns locais de culturas assim que tem uma distância corporal maior, podem sofrer, né? Se você teve essa percepção... Professor, esse ponto é muito interessante porque eu estive lá, trabalhei em algumas empresas e também, claro, estive também como consumidor. E o que eu percebi nessa experiência toda, que o ponto central é muito similar. Eu entendi que consumidor é consumidor aqui e é consumidor lá também. Então eu quero ser a minha necessidade ou o meu desejo sanado, eu quero isso da melhor maneira, eu quero atenção, etc. Mas é engraçado como esse ponto cultural é muito importante. Porque lá, por exemplo, você tem uma distância maior vamos supor, do colaborador ou da pessoa que vai fazer o seu atendimento. E aqui não, é uma proximidade muito mais forte. Então, até trazendo isso para a nossa realidade como empresa, é importante entender o cerne ali do seu público e saber mexer nessas pequenas características, que era o que eu notava lá. Então, por exemplo, você vai numa loja, você vai ser atendido em algum ponto, as pessoas não te acolhem dessa forma. Você tem que buscar a informação. E isso não é ruim, isso é super natural lá. Você ir atrás do que você quer, do preço da informação, etc. Aqui o ponto cultural é diferente. A gente entra na loja, já chega uma pessoa com o que a gente quer, o que a gente precisa. Então esses pontos eu percebi que podem ser ajustados. E até também na minha experiência profissional lá. Mas o que eu vi assim claramente, consumidor é consumidor, cliente é cliente. Então se você não sanar o que ele está precisando, você pode dar atenção, você pode ter a distância ideal, ele não vai estar satisfeito. Então, isso até me faz lembrar de uma experiência também quando eu morei fora, né? Que dava o horário da loja fechar, algumas simplesmente apagavam as luzes e a gente tinha que ir embora. Tinha que passar debaixo da porta. E tinha que a gente pedir desculpa por estar lá fora do horário e não o contrário. E aqui no Brasil a gente tem essa impressão de que o cliente fica até a hora que quiser. A hora que quiser, tem que ser servido. Então, são algumas questões culturais interessantes, né? Que as empresas que vão trabalhar em mais de um país, elas têm que ficar atentas, né? E aí está relacionado com o nível, né, de atendimento e o que realmente é mais importante. E aí, Matheus, uma outra questão que eu fico pensando, nessas suas empresas, sem precisar citar o nome, né? Mas se você passou por alguma experiência de ter que treinar em algum aspecto específico, de atendimento ou algo que vocês perceberam lá que não estava muito ajustado em função da expectativa do cliente e que vocês precisaram correr atrás um pouco disso, ou se não, se empresas grandes já estavam com isso bem mapeado? Então, eu
eu percebo que eu tive a sorte de trabalhar em empresas diferentes também nesse quesito. Então, sem citar nomes, eu tive experiência em empresas que eram muito voltadas para o cliente, totalmente direcionadas, e aí o ponto que a senhora falou é muito interessante, porque ocorre de maneira muito mais rápida. Então, o cliente notou um problema, ou eu notei uma insatisfação ali no meu público, em quem eu estava conversando ou negociando, toda a empresa ali por trás, que me dava todo o apoio, quando eu acionava, era assim, parava tudo para o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar com esse cliente, seja empresa, pessoa jurídica, pessoa física. Então, isso é a diferença. E outras empresas que eu trabalhei que já eram mais engessadas, que já eram assim, não, mas a gente não pode fazer isso. Esse cliente, você está identificando esse problema ou essa situação, a gente não consegue mudar, né? Então, não vai dar certo. E isso é um fator muito importante para quem está ali na empresa, para quem trabalha ali na empresa, porque você ter uma rede atrás de você que vai te dar o suporte para você ter a autonomia de ajudar aquele cliente e resolver aquele problema faz toda a diferença. Se você tem uma empresa que você, olha, aconteceu isso, isso, aquilo, eu estou precisando de tal departamento ou dessa modificação, bom, a gente não faz. E isso vai naqueles pontos, conectando um pouco a nossa apresentação, que eu falei para vocês, da tensão, né, do desgaste, do estresse psicológico que a gente pode gerar no consumidor, porque o consumidor fica sem entender, ele não tem responsabilidade, ele não quer saber o que acontece ali nos bastidores. Então é importante que a gente tenha essa cultura formada, focada em atendimento, tanto para os nossos colaboradores, quanto para o nosso público. Isso faz toda a diferença. Isso, então você falou agora uma questão muito interessante, que a gente trata isso na qualidade de serviços, que é a visão do cliente interno. Né? A gente fala muito de cliente, parece que é só aquele comprador, mas na verdade todos aqueles que trabalham na organização são clientes de uma outra área da organização. Tem uma frase também célebre que fala: se você não está atendendo o cliente diretamente, você está atendendo alguém que está atendendo. Então, no fim das contas, o cliente está ali na ponta. Se o seu local na organização não interage diretamente com o cliente, você está intermediando algum contato. Então, tem sempre que tratar aquele outro colaborador, aquele outro funcionário, exato, como um pedaço, né, da ponte que vai chegar no cliente. Então, essa visão, né, a visão da qualidade geral, total, né, permeando todos os aspectos da organização. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. E aí chegou uma pergunta aqui da Camila Garcia. Ela quer saber qual a melhor abordagem para o primeiro contato com o cliente, que não seja excessiva, né? Então, acho que está muito relacionado com o que você mencionou do excesso, né? Talvez de demonstrar não só a questão física, né? Mas um excesso até de informações. Sim. Que você entra, por exemplo, num site para solicitar alguma informação e vem aquele cadastro enorme, né? Então, ela pergunta sobre essa questão aí do contato. Do nível de contato. Olha, Camila, isso depende de muitos fatores. Primeiro, que depende do serviço ou do produto que você está oferecendo. Você vai lembrar de muitas coisas que eu disse na apresentação. Tem esse fator. Segundo, que depende daquele consumidor. Então, vamos supor que você não conhece, né? Você chegou ali na empresa e foi designada para esse cargo e você tem que logo lidar com os clientes. Então, você não conhece muito bem o público, você teve ali o treinamento da empresa, etc., mas você tem que ali estar naquela situação. O que eu, na minha experiência, fazia? A gente, para não cometer o excesso, a gente começa bem devagar. Então, a gente deixa, é como se fosse meio clichê, mas uma dança. A gente espera ver o que o cliente, como é o cliente. Então, é muita atenção nesse primeiro momento. Então, como que ele fala, como que ele se aproxima, se ele me toca, como que ele está vestido, como que ele usa a língua mesmo, a língua portuguesa, quais são os modos dele. Porque o que acontece? O que eu percebo? Mais que treinamento, isso é meio intuitivo. Aí o que a gente faz? A gente vai meio que entrando na frequência desse cliente. Se é um cliente que fala alto, que brinca, que fala assim como a gente fala rotineiramente, a gente
devagar, óbvio, não vou chegar já falando assim com esse cliente, mas a gente vai aos poucos sintonizando na frequência desse cliente. E o contrário também, um cliente que quer determinada distância, que não me cumprimenta assim, com um contato físico tão grande, ou um cliente que é extremamente formal, educado no sentido de usar palavras assim mais formais. E aí o que a gente faz? A gente percebe isso e entra na frequência do cliente. Então vai muito do que você vende, do seu produto, mas principalmente do seu público, com quem você vai se relacionar. E claro, a gente não vai sair melhor amigo do cliente no primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro telefonema. Você vai criando uma relação. E aí, se você tem um público homogêneo, não, os meus clientes são esse pessoal aqui, não foge muito. Eu tenho um ou outro que já é um pouco diferente ali do corpo, do restante, mas os meus clientes gostam desse tipo de tratamento. E aí, com o tempo, você tem esse conhecimento e você coloca esse conhecimento em ação. E aí você começa a desempenhar e criar esse papel para você interagir com os seus consumidores. Ótimo, obrigada, Matheus. Imagina. A Simone solicitou, deu uma sugestão para a gente de fazer webinar sobre vendas, né, e sobre atendimento específico no setor de imobiliárias. Eu queria aproveitar essa sugestão dela e falar para vocês, quando vocês tiverem sugestões de temas, mandem para a gente ou durante agora o chat, ou depois pelo site do curso, que aí a gente faz um próximo webinar, né? nesse tema de vendas, talvez. Tem aqui uma dúvida interessante do Marcos Pestrini. Ele diz que trabalha no setor financeiro, mas que é difícil ter um diferencial, né? Todos os produtos são muito parecidos, cartões, empréstimos, e ainda concorrendo com algumas empresas digitais. Então, Marcos, eu até vou começar a responder um pouco aqui. Eu também trabalhei no setor financeiro, né? E realmente assim, é muito difícil falar em vantagem competitiva no setor financeiro, porque a gente tem alguns produtos lá que são copiados do dia para a noite, né? Um seguro diferente, ou um investimento diferente, ou um empréstimo com garantias diferentes. É muito rápido fazer cópia de produto no setor financeiro. Então, o diferencial acaba sendo por aspectos mais abstratos, subjetivos, como a marca e o atendimento. Então, o que seria o atendimento? Como que eu posso deixar esse cliente mais satisfeito? Será que eu consigo trabalhar aspectos mais emocionais que outros bancos não trabalham? E a gente tem visto isso muito, assim, quando a gente vê propaganda, né? Começa a ter um olhar crítico e fala, mas o que eles estão querendo entregar com isso? Então, as propagandas de bancos hoje, muitas destacam aspectos emocionais, né? Para você ter mais tempo com a família, para você conseguir fazer outras coisas na vida, a não ser ficar numa fila num banco, né? Então, eles têm trabalhado esses aspectos mais psicológicos, subjetivos, mostrando que a marca consegue trabalhar isso. Então, o atendimento ele entraria como um diferencial. Quanto tempo demora para receber uma resposta? Quanto tempo demora para receber uma aprovação? É fácil fazer negociação ou não com aquele banco? Então, são questões mais abrangentes e que aí pega numa questão da consistência, né? Que até o Matheus falou agora, de ter assim, às vezes até que é intuitivo você fazer a tal da dança, mas isso precisa ser treinado, né? Para evitar justamente o caso de chegar uma pessoa no banco ou em qualquer outra empresa que tenha um nível alto de atendimento, né, um serviço de alto contato, e elas ter experiências completamente diferentes dependendo de quem é o atendente. Pensem vocês aí, se vai num banco, vai numa loja, não tem aquele atendente preferido? Não poderia acontecer isso do ponto de vista da empresa, né? Porque todos deveriam ter o mesmo nível de atendimento. Então, por isso que é importante fazer esse mapeamento dos contatos e se tem essa pessoa que tem um destaque, né, entender, estudar esta pessoa, porque ele tem essa intuição que os outros não têm, então transformar essa intuição num processo detalhado e que os outros vão ser treinados nisso também. Nós estamos quase terminando aqui, mas ainda recebi algumas dúvidas. Não sei se o Matheus quer complementar alguma coisa que eu falei. Não, você falou muito bem. A Rafaela, né, nos pergunta, Rafaela dos Santos, qual o principal ponto, né, para um bom atendimento ao cliente? Matheus, com as suas experiências nessas empresas,
principalmente nessa última, que era exatamente no setor? O que você acha que fez assim a diferença para que o cliente ao final pensasse, gostei, vou recomendar, vou voltar a me relacionar? Sim. Olha, Rafaela, para a gente não voltar naqueles pontos clichês, conheça seu público, saiba seu produto, etc. Eu vou falar um pouco mais do meu lado profissional, o que eu, Matheus, percebi, principalmente nessa última experiência, que era contato direto com o cliente. Esse cliente era, às vezes, uma pessoa física, mas muitas vezes também uma pessoa jurídica. Então, eu ficava meio que no meio de campo, porque eu tinha que cumprir os meus compromissos como empresa, eu tinha que cumprir os compromissos da empresa que estava dando para esses clientes algum tipo de benefício, etc., ou meu produto, e também eu tinha que ali me familiarizar com aquele cliente. Então, eram três, vamos dizer que três interesses em que em alguns momentos se contrapunham. Então, o que eu tentava, na maior parte das vezes, fazer, e o que eu vi que era que diferenciava mesmo, que fazia com que aquele cliente se aproximasse de mim, era a questão da solidariedade. Então, solidariedade eu digo, não, vou me colocar no lugar desse cliente, tudo o que ele precisa. Não, a gente sabe que não é assim, que a gente tem um monte de barreiras e de compromissos que a gente tem que honrar, certo? Com a nossa empresa ou com a pessoa que contratou a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar o melhor serviço e o melhor atendimento ou produto para aquele colaborador ou aquele cliente. Então era isso que eu tentava fazer. Eu tentava entender o que se passava com aquele cliente, eu me familiarizava com ele, no sentido de familiaridade mesmo, ouvir é muito bom, deixa o cliente falar tudo o que ele precisa, o que ele está passando, se mostre solidário e, claro, não é uma solidariedade, uma familiaridade falsa, se coloque ali naquela situação. E aí, claro, com muito jogo de cintura, a gente explica para aquele consumidor o que está envolvido. Então, olha, você tem esse problema assim, você me disse que quer isso ou aquilo, mas dessa forma aqui que você me apontou, talvez eu não consiga. Eu posso te ajudar dessa forma, porque eu preciso também, esses são os produtos que eu tenho, então eu não vou conseguir, ou esses são os produtos que a empresa na qual você trabalha contratou. Então a gente vai fazer dessa forma, mas a gente pode aceitar sugestões, etc. Então é realmente você ir ouvir e ter cuidado na maneira como você apresenta as opções para aquele consumidor. Eu não sei se eu respondi bem a dúvida dela. Você falou uma das dimensões que nós trabalhamos para treinar, desenvolver a qualidade dos serviços, do atendimento, é justamente a empatia, né? Que é você conseguir ter a visão do cliente, não só do cliente, mas de como ele percebe também os seus concorrentes, né? Para que isso consiga ser personalizado. Tem algumas outras dúvidas que eu já vou passar. Murilo Scalon está falando da dificuldade de abordar o cliente no campo, né? Que o atendimento é telefônico. E eu entendo essa dificuldade, porque eu acho que o atendimento telefônico é um dos mais difíceis, porque ele é muito, muito fácil de ser terminado. Né? Basta a pessoa... Não, eu faço assim ainda, né? Tem gancho. Mas basta a pessoa desligar o telefone que acabou. E a gente pensa... Quando a gente recebe alguma ligação, quanto na defensiva a gente fica, né? Então, é muito fácil terminar e é muito difícil ter abertura para conseguir chegar nessa necessidade, né, que você coloca do cliente do campo. Então, uma sugestão talvez seja, Murilo, a gente pensar os tais pontos de contato, em que outros locais e situações eu consigo ter contato com esse cliente que não seja só por telefone. Que locais ele frequenta, né, para fazer as suas compras, ou com quais outras pessoas ele tem contato, para que eu consiga colocar primeiro, né, a minha marca aparecendo nesse contexto. Entender quais são as dificuldades dele, e aí quando for ter o primeiro contato, ele já ter uma noção de qual é a minha proposta. Então, talvez buscar esses outros pontos de contato que não só o contato telefônico, né? E tem uma outra questão aqui, já para um outro ramo, né? Eu vejo que vocês são de ramos bem diversos, imobiliária, e esse é da confeitaria, perguntando qual seria um diferencial.
do Ivan Sotovia. Se você quiser complementar, viu, Matheus? Eu penso assim, Ivan, é difícil para qualquer ramo, seja confeitaria ou o ramo financeiro, a gente dá uma sugestão genérica, né? Porque não existe uma fórmula pronta. Vai sempre depender daquela primeira coisa que o Matheus começou a falar na apresentação dele. Qual é o seu grupo de clientes? Então, dificilmente existe apenas um grupo de clientes muito genérico no mercado que você vai atender. Existe algum cliente específico ali que você vai dar atenção? Então, no ramo de confeitaria, qual que é o seu diferencial? São bolos para festas? Qualquer tipo de doce? São alimentos para coffee breaks? Né? Então, existe uma certa segmentação, que são esses grupos específicos, e aí, dependendo de qual é o grupo que você enfoca, pode haver um diferencial específico. Então, eu vou trabalhar com bolos para aniversários. Esse é o meu principal produto. Tem os outros, mas esse é o meu carro-chefe. Então, como entender qual vai ser o diferencial? Aí é preciso fazer isso que o Matheus disse, da conversa. Né? Então, fazer essa conversa, conseguindo entender o que será que esse cliente quer que talvez não exista no mercado ainda. Será que existe, uma coisa eu penso assim, na minha experiência, né? Será que se existisse uma confeitaria que entregasse à noite, o que fizesse entregas aos finais de semana, porque muitas festas ocorrem nos finais de semana. E quantas padarias ou confeitarias não funcionam, nem sábado nem domingo. Então você tem que comprar antes na sexta-feira e deixar guardado. Então veja se esse pode ser um diferencial. Entregar em casa, em qualquer horário de entrega, ou fazer possíveis personalizações nos produtos. Professora, um ponto que me vem agora assim, em mente é que às vezes, a nossa diferenciação ou no que a gente vai se sobressair em relação à concorrência, pode ser que não esteja, muitas vezes, na nossa atividade fim. Então, nesse caso, por exemplo, eu cerco ali todos os sabores de bolo, eu personalizo da forma que a pessoa pede, mas, às vezes, não está ali no bolo ou na confeitaria. A professora citou, por exemplo, um exemplo fácil. A entrega personalizada, né? Eu entrego a hora que a pessoa quer, ela precisa estar em casa, ela compra por aplicativo, como que ela paga? Não, eu vou chamar esse aplicativo, fazer uma parceria para talvez tentar fazer um pagamento online, ou é aquele cliente que não gosta de ter contato, ele quer só receber o bolo, escolher ali, não quer contato com ninguém, falar com ninguém. Então, talvez o X da questão não esteja no seu bolo, ou no que você faz diferente da concorrência ali, e sim no que cerca a oferta desse produto. Porque tem muitas outras coisas que eu tenho certeza que você tem que fazer além do bolo para atender o seu cliente. Sim, perfeito, excelente. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença virtual, né, de todos, a presença eu que agradeço do Matheus aqui conosco. Peço para vocês ficarem atentos aos nossos próximos eventos, as ideias que vocês tiverem de webinar, de minicursos, vão mandando para o nosso site, fiquem ligados lá no nosso site e inscrevam-se no nosso MBA, que nós vamos ver todos esses conteúdos e outros, né, que não deu tempo de mencionar aqui, mas que são também importantes para o atendimento melhor possível aí do nosso público-alvo. Então, muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Você mais experiente, prático, atento, qualificado, mais crítico. Evoluir profissionalmente é buscar novos conhecimentos e experiências. O MBA Fundace USP é especializado em negócios e possui cursos alinhados e atualizados para os profissionais que buscam vivências em gestão executiva nas diversas áreas do conhecimento, orientados por professores com experiências sólidas e práticas, com peso de uma das universidades mais renomadas do país. MBA Fundace USP, você profissional mais completo.